O laboratório subterrâneo era iluminado apenas pelas telas de controle e pelas luzes piscantes dos tubos criogênicos. O cheiro de produtos químicos e metal quente pairava no ar. Mordecai digitava rapidamente no console, ouvindo o zumbido elétrico das máquinas ao redor. Os dados na tela oscilavam entre padrões caóticos e sequências ordenadas, como se o sistema tentasse decifrar uma língua morta. Ele ajustou os sensores de áudio, captando fragmentos de vozes distantes, sussurros que não pertenciam a ninguém no complexo. Um alarme soou. Oscar apareceu correndo, vestindo o uniforme da Seção 9, o grupo de operações especiais que caçava cientistas como ele. Eles já sabem. Se não sairmos agora, nunca mais sairemos, disse. Mordecai hesitou, os dedos pairando sobre o botão de desativação do projeto. Tinha passado anos desenvolvendo a interface neural, capaz de traduzir frequências imperceptíveis, convencido de que os sussurros eram resquícios das memórias coletivas da antiga cidade. Agora, com a Seção 9 a caminho, seu trabalho poderia ser apagado, ou pior, usado para controle. Oscar puxou seu braço, mas ele resistiu, conectando um dispositivo portátil aos terminais. Preciso gravar os padrões antes que desliguem tudo, disse. Ela revirou os olhos, verificando o corredor através do visor. Você tem 3 minutos antes que bloqueiem as saídas. Enquanto Mordecai copiava os arquivos, os sussurros nas gravações ficaram mais claros, formando palavras em português arcaico. Eles falam de um rio subterrâneo, murmurou, como se a cidade tivesse uma memória hidrológica. Oscar arrancou o dispositivo. Isso não importa agora. A Seção 9 não está interessada em história. Correram por túneis de manutenção, as luzes vermelhas de emergência tingindo tudo. Ao emergirem em um beco no centro histórico, o vento trouxe vozes semelhantes às do laboratório, ecoando entre as paredes de pedra. Um grupo de turistas passou rindo, sem notar nada em comum. Mordecai percebeu que só ele conseguia discernir as palavras. Elas estão em todos os lugares, sussurrou. Oscar pressionou um dedo contra os lábios. Se você pode ouvi-las, eles também podem rastreá-lo. A fuga os levou a um armazém abandonado perto do Rio Douro. Oscar abriu um compartimento oculto no chão, revelando equipamentos de contravigilância. Enquanto calibrava os sensores, Mordecai examinava as gravações. As vozes mencionavam coordenadas geográficas e nomes de ruas modernas, com pronúncia antiga. Estão guiando alguém, concluiu. Ou algo. Oscar ajustou a frequência de um transmissor. A Seção 9 monitora todas as comunicações. Se essas vozes fazem parte de um sistema de navegação subterrânea, alguém está usando a cidade como mapa. Uma explosão distante sacudiu as janelas. Mordecai correu para a porta, mas Oscar o deteve. É uma armadilha. Eles querem que você siga os sons. Ele hesitou, lembrando-se de um arquivo criptografado no dispositivo. Ao decifrá-lo, encontrou diagramas de uma estrutura em espiral sob a sé do porto, alinhada com as marés do rio. É um modelo de ressonância acústica, explicou, traçando linhas no ar. A cidade inteira é um transdutor. As vozes eram ecos de séculos de conversas, orações, gritos. Oscar interrompeu, e se alguém está amplificando isso de propósito? Um zumbido agudo encheu a sala, fazendo os equipamentos piscarem. Mordecai sentiu uma pressão nos ouvidos, como se os sussurros tentassem entrar em seu crânio. Elas estão se adaptando, disse, tampando os ouvidos. Aprendendo a falar conosco. Oscar ativou um bloqueador de frequências, silenciando o ruído. Precisamos encontrar a fonte antes que a Seção 9 use isso como arma. Às 3 da madrugada, entraram na catedral pela porta lateral, usando códigos de acesso fornecidos por um informante da Seção 9. A nave central estava vazia, mas os vitrais projetavam sombras que pareciam se mover à luz da lua. Mordecai posicionou microfones nas paredes, captando vibrações harmônicas. As pedras estão ressoando em frequências específicas, disse, comparando os dados com as gravações do laboratório. Oscar subiu até a torre, onde encontrou um painel de controle disfarçado de altar. Isso não foi feito por arqueólogos, avisou, examinando os circuitos. Alguém modernizou a estrutura. Quando ativaram os sistemas,
Uma projeção holográfica surgiu no centro da catedral, uma rede de túneis sob a cidade, pulsando como veias. As vozes agora eram audíveis sem equipamentos, falando em coro sobre navegação estelar e pactos esquecidos. Mordecai reconheceu o padrão. Era o mesmo código usado em seus experimentos. Estamos alimentando o sistema sem perceber, murmurou. Cada vez que tentamos traduzir as vozes, damos mais poder a elas. Oscar apontou para uma câmera de vigilância no teto. A seção 9 está assistindo. Antes que pudessem reagir, as portas se trancaram e os vitrais começaram a girar, formando novas configurações. As vozes sussurraram em uníssono. Vocês não são os primeiros a ouvir. Mordecai conectou o dispositivo aos terminais do altar, sobrecarregando a rede. Luzes azuis percorreram as paredes, e por um instante, viram figuras humanas translúcidas caminhando pelos túneis. Pessoas de épocas diferentes, repetindo gestos idênticos. São padrões de comportamento, disse Mordecai, quase sem ar. A cidade grava tudo, mas só mostra o que queremos ver. Oscar arrancou os cabos. Isso não é descoberta. É um espelho. As luzes se apagaram, deixando apenas o eco de uma risada suave. Quando a manhã chegou, os sistemas da catedral estavam inertes, e os turistas circulavam sem notar nada estranho. Mordecai guardou o dispositivo no bolso, sabendo que as vozes ainda estavam lá, esperando. O sol batia nos telhados de Ardósia quando Mordecai e Oscar saíram da catedral, misturando-se aos primeiros grupos de turistas. Os sussurros haviam cessado, mas o ar continuava pesado, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Enquanto caminhavam pela Rua das Flores, Mordecai percebeu um padrão nas fachadas dos prédios. Janelas quebradas formavam sequências numéricas em código binário. Eles estão nos observando, disse ele, apontando para uma câmera de vigilância disfarçada de gárgula. Oscar comprimiu os lábios. A seção 9 não é boba. Eles deixaram isso aqui para ver até onde você vai. Mais adiante, um vendedor de rua ofereceu mapas antigos, mas quando eles se aproximaram, o homem fechou seu livro abruptamente e desapareceu por uma viela. Mordecai pegou um panfleto caído no chão, uma imagem da ponte Dom Luís II, acompanhada de versos em latim. Aqua subterraneia veritatem revelat, leu em voz alta. Oscar traduziu, a água subterrânea revela a verdade. No café perto da estação de trem, pediram café e sanduíches, mantendo as vozes baixas. Um grupo de estudantes discutia um projeto de arqueologia urbana na mesa ao lado. Usando sensores sísmicos para mapear túneis medievais, dizia um deles. Mordecai olhou para Oscar. Eles não sabem o que estão procurando, murmurou. Ou sabem demais, respondeu ela. Enquanto comiam, Mordecai notou que os garçons limpavam as mesas em intervalos precisos, como se sincronizados por um cronômetro. Quando perguntou sobre o horário de funcionamento, o homem respondeu com um sorriso vago, o lugar fecha quando o rio dorme. Ao saírem, Oscar apontou para um símbolo gravado na porta, uma espiral num círculo, idêntica ao diagrama do laboratório. À tarde, foram à livraria Lelo, onde Mordecai lembrava-se de ter visto inscrições em um corredor secreto durante sua infância. O funcionário na entrada, um homem de óculos redondos e expressão desconfiada, bloqueou seu caminho. A área está em reforma. Oscar mostrou um distintivo falso da seção 9, e ele recuou, murmurando algo sobre protocolo de preservação histórica. No subsolo, entre pilhas de livros empoeirados, encontraram uma parede com marcas de ferramentas que não pertenciam a nenhuma era conhecida. Mordecai passou os dedos pelas ranhuras, sentindo uma leve vibração. Isso não foi feito por humanos, concluiu. Oscar ativou o dispositivo de escaneamento, captando ondas sonoras que formavam padrões semelhantes aos do Rio Douro durante as marés altas. De repente, o equipamento superaqueceu, exibindo uma mensagem em caracteres cuneiformes. Desligue isso, ordenou Oscar, mas já era tarde. As prateleiras começaram a se mover, revelando um poço vertical com degraus de pedra. Embaixo, ouviram vozes cantando em grego clássico. Mordecai desceu primeiro, seguido por Oscar, que levava uma lanterna. A cada passo, as paredes exalavam um cheiro metálico, e os sussurros cresciam em intensidade, agora narrando histórias de naufrágios e pactos selados sob a lua nova. Elas estão contando a história da cidade, disse Mordecai, fascinado. Não,
corrige Oscar, apontando para uma placa de bronze recente cravada na rocha. Elas estão reescrevendo. O poço os levou a uma câmara espiralada, paredes cobertas de veias luminosas que pulsavam em sincronia com as vozes. No centro, uma estrutura de metal enferrujado sustentava um núcleo cristalino. Suas facetas refletiam imagens fragmentadas. Um navio romano afundando, um rei medieval selando um pacto, um cientista moderno ativando um reator. Mordecai se aproximou, reconhecendo o padrão das gravações. É um acumulador de memórias coletivas. A cidade inteira é um arquivo vivo. Oscar analisou os cabos conectados ao núcleo, notando sinais de manipulação recente. A seção 9 está tentando controlar o fluxo. Se conseguirem direcionar as vozes. Um estrondo acima interrompeu os passos pesados que desciam a escada. Mordecai conectou o dispositivo ao núcleo, desbloqueando uma cascata de dados. As vozes convergiram em uma única frase: a verdade é um rio que corre para trás. Oscar o puxou para trás de uma coluna, mas já era tarde demais. 3 agentes da seção 9 entraram, armas apontadas. Desligue o sistema, ordenou um deles, o rosto coberto por uma máscara de respiração. Mordecai hesitou, vendo seus próprios dedos tremendo sobre o console. Se destruirmos o núcleo, apagamos séculos de história. Se deixarmos como está, eles vão usá-lo para reescrevê-la, completou Oscar, arremessando uma ferramenta que derrubou um agente. O tiroteio ecoou pela câmara, lascas de pedra voando para todos os lados. Mordecai digitou uma sequência aleatória, tentando sobrecarregar o sistema. O núcleo emitiu um zumbido grave, e as paredes começaram a exudar água salgada. Um dos agentes caiu, arrastado por uma corrente invisível. Oscar agarrou Mordecai e correu para uma passagem lateral, mas o chão desmoronou, revelando um túnel inundado. A maré está subindo, disse ela, segurando uma corda presa à parede. Enquanto escalavam, Mordecai viu o núcleo explodir em uma luz azulada, projetando sombras que contavam histórias em câmera lenta. Guerras, amores, traições, tudo repetido em ciclos. Ao emergirem na margem do Douro, ofegantes, perceberam que os turistas ainda caminhavam pelas ruas, como se nada tivesse acontecido. Oscar jogou o dispositivo na água. A seção 9 vai culpar a maré pela inundação. Ninguém vai acreditar em nós. Mordecai fitou o horizonte, ouvindo um sussurro distante, agora mais claro, mais pessoal. Eles continuam lá, disse, esperando que alguém decida se a verdade deve ser ouvida ou enterrada. O vento carregou o som de um sino distante, e as águas do rio brilharam por um instante, como se rissem de um segredo antigo demais para ser contado.